Darth Vader entra em uma missão para salvar o filho do Almirante Tarkin e acaba sendo traído. Além disso, ele acaba reencontrando sua esposa, Padmé. Então, vamos à história. Parte 1. Darth Vader no comando. A história começa com Anakin Skywalker e Padmé, em um futuro onde Anakin não foi para o lado sombrio. Eles estão falando sobre o futuro de seu filho. Ela diz que sente que seu filho é forte com a força, mas logo Padmé pergunta como a criança cresceria sob a sombra de Anakin Skywalker, o Jedi que salvou Mace Windu de Darth Sidious e derrotou os Sith, além de ser o líder mais jovem do Conselho Jedi. Então Anakin diz que a escolha de se juntar à Ordem era somente de seu filho, e Padmé diz que é por isso que amava Anakin, e os dois se beijam. Até que Anakin diz que teria que ir. Padmé pergunta quando ele voltaria, e ele diz que logo, já que ela era a única coisa que o mantinha são. Porém, tudo isso não passava de uma fantasia do Vader, e quando vemos ele estava claramente em sofrimento e dor pelo que lhe aconteceu, onde ele pede a Padmé para o manter são. Vemos que ele estava fazendo a manutenção de suas partes robóticas e logo a remontagem começa. Vader sente extrema dor ao fazer sua remontagem, e quando tudo isso termina, ele agenda sua próxima consulta. E logo Vader ordena que entreguem o seu elmo, pois ele tinha que se encontrar com Sid. Vader chega na reunião, totalmente imponente, mas logo o Sidious ordena que ele se ajoelhe. Sim, meu mestre. Então o Sidious manda ele se erguer e a reunião começa. Palpatine diz que um dos oficiais do Tarkin estava desaparecido e envia Vader para encontrá-lo. E o Almirante Tarkin fala sobre o local onde seu oficial está. O sistema Atoan, que fica na nebulosa fantasma, diz que é um local inexplorado, porém habitado, que há semanas atrás um de seus Star Destroyers foi ao local e simplesmente desapareceu. E diz que quem estava sob o comando era o Almirante Garrosh Tarkin, seu filho. Logo após a explicação, diz que Vader não era sua escolha para essa missão, que sabia da sua última falha por causa de sua obsessão em caçar Jedi. Porém, o Sidious diz que confia em Vader e que acredita que ele não irá falhar. Mas o Tarkin diz que para assegurar isso, ele enviaria o Capitão Charlie junto com Vader. Porém, o Vader diz que não precisava de uma sombra. E Sidious diz que ele e o Charlie levarão 2 batalhões da 501ª Legião, e diz para encontrarem o Almirante e trazê-lo para casa, e que assim eles veriam quem se sairia melhor. Sistema Toan, 4 dias depois. A inteligência deles era limitada no local, porém Vader diz que eles deveriam estar preparados para uma guerra, que era para destruir qualquer tipo de resistência, deixando somente os oficiais vivos para interrogatório. Eles pousam em um planeta onde estava nevando. Vader pede para o comandante relatar o que ele via, e ele diz que percebe movimentações, centenas de soldados na cidade e batedores vindo em direção a eles. E Vader ordena destruí-los, e facilmente eles vão matando dezenas de soldados. Vader invade o local e mata vários soldados. Ele pretende encurralá-los na torre de vigia. Porém, o Capitão Charlie chega e mata os que sobraram. E o Vader o ignora e só continua sua missão. Eles chegam na torre. Um Stormtrooper diz que eles tinham artilharia pesada e franco-atiradores. E fala que eles estavam encurralados. E o comandante diz que o mandador poderia derrubar a torre. Porém, o Vader diz que eram os líderes vivos, que eles iriam derrubar somente as portas. E o Charlie diz que para reduzir as perdas, era só deixar eles ocupados que ele escalaria. Então Vader fala para ele ir. Darth vai para a frente do local e estende suas mãos. Usando a força, manipula a neve ao redor e manda ela para onde estavam os atiradores, assim os cegando. Porém, um deles ainda consegue atirar e mata um Stormtrooper, mas logo o Capitão Charlie o detém. Vader, usando a força, facilmente derruba a porta. E quando entram, Vader diz para ocuparem a torre e mandar os homens para o rio. Então, no rio, ele começa o interrogatório. Diz que há um mês eles capturaram o oficial imperial e ordena que falem onde ele está, e que caso não falassem, ele os mataria. Um deles fala algo, mas o droide diz que é quase impossível de traduzir, mas que provavelmente ele estava lamentando a morte de seu povo. Vader manda vasculhar a cidade e matar qualquer um velho bastante para carregar uma arma, e logo depois queimar a cidade, e manda afogar os prisioneiros, mas de repente um grupo de pessoas misteriosas aparece e Vader manda não atirarem. Uma delas desce do barco e dá boas-vindas, e fala que ela é Saru, a sacerdotisa de Atoan, e que ela iria ajudá-los na busca pelo Almirante.
Parte 2. Posições de ataque. Em sua nave, Vader estava dissecando os corpos dos capturados. Ele já estava perdendo sua paciência, pois a sacerdotisa ainda não havia dado as informações de onde estava o almirante. E quando ela chega na sala onde ele está, ele pede para que ela se junte a ele. E começa a falar sobre os corpos dissecados dos Atoans, dizendo que eles não possuem corações. Porém, a sacerdotisa Saru diz que na verdade eles possuem centenas de corações dos pés aos dedos. Então Vader ameaça ela, dizendo que se não contar sobre o almirante, ele irá procurar os corações dela e os esmagará. E ela começa a falar que quando os imperiais vieram pela primeira vez em seu planeta, ela não conseguia entendê-los, porém ela capturou um Stormtrooper e engoliu a sua língua, e assim conseguiu se comunicar com os imperiais. E diz que o Stormtrooper não sobreviveu. E Vader diz que deveria executá-la por matar um soldado imperial. Então ela diz ser a xamã de seu povo, que ela faria coisas muito piores do que assassinato por eles. E Vader a pergunta novamente sobre o almirante, e ela diz que ajudaria, caso ele a declarasse como a rainha da nebulosa fantasma. E Vader fala que poderia arrancar a informação dela. Porém ela diz que não funcionaria, que no final ele a mataria e não conseguiria achar o almirante. Então ele retira ela dali. Charlie diz que é uma decisão que eles devem tomar juntos, e que o pedido é válido, e o imperador já criou Moffs por muito menos. Fala que eles não têm pistas e que já perderam muito tempo. Porém Vader o enforca e diz que a decisão era dele, mas Charlie fala que será a última caso ele fale. Tarkin cuidaria disso. E Vader fala que iria pensar sobre isso e vai embora. Voltamos às fantasias de Vader. Dessa vez seu filho já nasceu e está crescido. Padmé acha que não está pronta para se apresentar ao Senado com seu novo cargo político, mas Anakin a conforta falando que ela está. E ela fala que a galáxia está cheia de políticos, que ela falou ao Senado que precisavam de um Jedi para liderar. E pergunta se ela tomou a decisão errada, mas Anakin diz que ela não tomou. E ela mais uma vez se questiona se é capaz de seu novo cargo. E Anakin novamente a conforta. E seu filho, que aqui se chama Jin, diz que eles acreditam nela. E Padmé caminha até o Senado, onde ela é apresentada como a nova Suprema Chanceler Padmé Amidala. E Anakin diz que todos a adoram. E ela diz que não conseguiria sem ele, e dá um beijo em sua testa. E voltamos ao Vader, que está furioso e gritando. A sacerdotisa está em um campo de flores e Vader vai até ela. E ela diz para Vader que se for matar ela, que não há lugar mais bonito para morrer. E Vader responde que o Império coleciona espécies de planetas conquistados para testes de armas químicas e biológicas. E fala que concorda com os termos da sacerdotisa, caso ela jure lealdade ao Império. E ela concorda, que construiria até templos para ele caso fosse de seu desejo. E pede para Vader levá-la até a ponte, que lá eles iriam encontrar a nave do Almirante Tarkin. A nave está partida em dois, e Charlie diz que era impossível, já que a sacerdotisa disse que eles não tinham naves de combate. E o comandante diz que os danos vieram de dentro do Destroyer. E o Vader diz que foi sabotagem, e fala para segui-lo, pois eles iriam vasculhar a nave. E várias naves que estavam escondidas nos destroços surgem atacando eles. Porém, logo com o comando de Vader, eles conseguem abater as naves, deixando somente uma, na qual o Vader queria deixar o piloto vivo para interrogá-lo, e ele rapidamente derruba a última nave de combate. Os pilotos dentro da nave tentam ir capturar o Vader, porém ele não estava mais dentro da nave. Ele surge matando um deles e deixando um vivo. Logo depois ele está falando com o Imperador. Ele diz que antes de morrer, o outro havia revelado tudo, que eles já estavam indo para o próximo alvo, e Palpatine diz que essa missão é vital, que Garrosh Tarkin é substituível, porém seu pai era de extrema importância, pois ele exalava medo e que ele não poderia ter Tarkin distraído. Mas Vader fala que a perda de seu filho talvez deixasse Tarkin ainda mais forte, que ele poderia fazer parecer que Garrosh foi morto pelos insurgentes. E Palpatine gosta desse plano, falando que o ódio consumiria Tarkin, que isso faria ele não medir esforço com seus inimigos, e fala para Vader prosseguir com esse plano. E enquanto eles conversavam, Charlie, a sacerdotisa Saru e o comandante descobrem que o planeta onde Garrosh está coberto de alcatrão fervente, e o comandante diz que eles não poderiam fazer um assalto terrestre, e pergunta sobre um bombardeio aéreo, e Charlie diz que não, pois o alcatrão serviria de combustível e isso colocaria fogo no planeta inteiro, e mataria Garrosh, e o comandante diz que eles deveriam começar com uma missão de reconhecimento, mas Vader diz que eles devem invadir agora, e fala para o comandante preparar os andadores e as tropas de assalto, e Charlie diz que eles não iriam durar muito, mas
Vader responde que era só uma distração, que eles iriam fazer um ataque furtivo. Parte 3. Vader ao ataque. As tropas estão com dificuldades de continuar, mas eles não poderiam recuar, pois Vader não aceitaria isso. Mas logo depois eles perdem os motores traseiros e colidem com o chão. Os atuões começam a fugir e os Stormtroopers usam foguetes para atirarem nos motores. E agora vamos para o Vader. Shiley diz que mais um esquadrão foi perdido e Vader responde que foi o último, que os atuões pensam que fugiram, que não estarão preparados para eles. Então Vader salta e os outros o seguem, até que eles encontram um grupo de insurgentes e Vader mata todos eles e os joga na água. E um dos soldados encontra algo. A Saru diz que é uma caixa eletrônica para mapas e pedem que ela decifre, que Vader achava que Tarkin estava perto. Vamos para outro grupo de insurgentes e Vader rapidamente mata todos novamente. E eles acham um local onde talvez Tarkin estivesse, só que esse local estava fechado por uma porta fortificada e eles não poderiam usar minas de arrombamento, pois isso atrairia um exército, e Vader manda segui-lo. Eles acham mais alguns insurgentes e rapidamente Vader os mata, e usa seu sabre de luz para abrir caminho pela parede. Mas o que eles acham na verdade era o droide do Tarkin, que diz que ele foi levado há uma semana, mas ele havia deixado um presente para caso viessem atrás dele. Vader consegue contê-lo e decide que não irá mais pelas sombras, que ele tomará a ponte. E seu exército consegue facilmente tomar o local onde estavam os Atoans. E Vader aparece pedindo para Saru dizer a palavra Atoan para refém. O interrogatório começa. O droide diz que a capitã falou que toda a cidade jurou lealdade ao Império, a pedido de Garrosh Tarkin. E Charlie pergunta onde estava Saru. E Vader responde que enviou de volta para a nave, que o droide conseguiria conduzir o interrogatório. E a capitã começa a gritar. Ela diz que esse ataque é uma traição e Vader mata mais um de seu grupo e ordena que ela diga a verdade. E a capitã xinga o almirante Tarkin e Vader mata mais um. Após isso, a capitã fica assustada e aparentemente tenta atacar o Vader, mas Charlie rapidamente a mata, dizendo que pensou que ela o atacaria. E Vader ordena que afundem a cidade e após isso discutiriam essas acusações contra o Tarkin. E vamos para mais uma fantasia de Vader com Padmé. Aqui ela está pedindo para Vader acordar, porém Anakin diz que cuidou de Jyn durante 5 dias, garantindo que ele não morresse caçando um Sith. E Padmé responde que ficou 5 dias sem seu marido, e após isso, beija Anakin. E diz que assassinos estão vindo, e Vader acorda dizendo que sabe quem os enviou, e que ele era o próximo a morrer. Parte 4, Vader traído. Vader está cercado por soldados e diz: Afastem-se, e poderão viver o bastante para implorar por suas vidas. Vader facilmente desvia dos disparos e começa a matar um por um, dizendo que eles recebem ordens de um traidor, mas que aquele era o seu comando, que a missão era dele, e mata quase todos, deixando somente um vivo. E esse soldado que sobreviveu diz que Vader nunca encontraria Shiley, que ele estava no coração do sistema, que ele iria salvar Tarkin, pois achava que Vader iria matá-lo. E Vader diz que ele estava certo, que ele vai matar Tarkin. Agora vemos que os Stormtroopers também estão com problemas, também tem soldados tentando matá-los, porém, uma sombra começa a se aproximar, e era Vader, que derrota o resto dos atiradores. O comandante diz que é um motim, que eles mataram todos os oficiais e desligaram as comunicações, mas Vader diz que não importa, que era para o comandante reunir seus homens e seguirem ele. Vader estava mandando enviar engenheiros para o hangar de Shiley e ativarem o rastreador, porém, quando ele iria terminar de falar, e a nave começa a ser totalmente destruída. A nave havia sido sabotada, mas Vader não iria sair dali sem Saru. Porém, quando ele chega no local onde ela estava, eles encontram Stormtroopers mortos e veem quem Shiley levou. E vemos que ainda sobraram soldados traidores, e eles pretendiam fugir e se encontrar com Shiley. Porém, Vader chega e mata a todos, e diz que não havia tempo, que era para preparar os transportes de ataque logo. Somente 9 soldados sobreviveram, mas Vader diz que vão continuar a busca, mesmo que seja a pé. E logo após isso, eles encontram vários corpos de restos de soldados do Shiley.
sou Darth Vader, um Lorde Sombrio dos Sith. Eu sou a morte. E vai matando a todos. E Shiley aparece, e seus soldados botam fogo no Vader. Saru atira em Vader com um atordoador. Vader começa a acordar, e alguém estava falando com ele. Era Garrosh Tarkin. Garrosh diz que eles estavam no coração da nebulosa fantasma. E Vader se pergunta por que está vivo. E Tarkin responde que Saru não deixou matá-lo, pensando que poderia converter Vader à causa deles. E Vader pergunta que causa era essa, e Tarkin responde que era a única que importava. Então Vader fala que Tarkin achava que ela o amasse, e Tarkin responde que sabe que ela ama, que ele veio conquistar aquele sistema pelo seu pai, que ele havia matado crianças em seu nome. Porém Saru veio até ele oferecendo revelar todos os segredos do sistema, que ele achava que eram riquezas ou uma nova fonte de energia, mas que ela o perdoou. E Vader diz: Você é tolo. Ela só quer. E Tarkin responde: o sistema? Eu sei. Que graças a Vader ter matado todos os seus rivais políticos, ela conseguiria, e que juntos eles governariam a Toan. E quando Tarkin vai embora, Padmé aparece para Vader. Parte 5. Vader não será desafiado. Padmé se surpreende a ver Anakin daquele jeito, e diz que ele está arruinado. E Vader diz que ele era somente o que o Obi-Wan fez com ele. E Padmé responde que autopiedade não cabia a Anakin. E Vader grita com Padmé: diz para ela nunca mais dizer esse nome, que Anakin morreu junto com ela. E Padmé vai embora dizendo que não havia ninguém ali para ela então. Quando o Almirante e Saru estavam aparentemente se casando, Vader atravessa a parede gritando: Onde ela está? Onde está escondendo? E o Vader vai matando todo mundo. E o Shiley aparece dizendo que a missão de Vader havia acabado. E o Vader pergunta o que o Shiley fez com ela. E Shiley diz que estava ali só para salvar Garrosh, mas que ficaria feliz em matar Vader no processo. Porém, o Vader não estava afim de conversa. Onde está a minha esposa? Shiley diz que não faz ideia do que o Vader estava falando. Mentira. Traidor. E Shiley responde que foi o Império que o traiu, que ele jurou ser um bom soldado, não um escravo, que o Império não sabia a diferença, então a lealdade dele agora era de Garrosh, seu amigo. E Vader diz: Sua morte não mudará nada, não significará nada. E Shiley responde: e a sua? O quê? Após isso, vemos Garrosh e Saru em uma catedral. Eles ouvem a explosão de Shiley, e Garrosh diz que eles têm que voltar por ele. Mas Saru responde que eles concordaram que ele usaria bombas somente se a morte fosse inevitável. Então, assim foi, que agora eles tinham uma chance de fugir. E Garrosh fala que talvez ele tenha matado Vader, mas Saru responde que ela vê que claramente não matou. Padmé, você voltou. E ela diz que nunca o deixou. Você partiu. Você morreu. E ela diz que não morreu, que ele a matou. Sim, eu matei. Eu matei Anakin, o filho que carregava, e me odeio por isso. E Padmé responde que o perdoa. E após isso ela desaparece. E Vader começa a se perguntar para onde ela foi. E Saru aparece falando que ela está bem aqui, em seu coração, em sua cabeça, onde sempre esteve. E Vader fala que foi ela, que ela mexeu com a cabeça dele. E ela responde que o dom dela é ver e deixar os outros verem. E Vader manda trazê-la de volta. E ela responde que não pode. E Vader começa a sufocar Garrosh, dizendo que se ela não trazer Padmé de volta, irá matá-lo. E após isso Saru pede que não haja mais mortes. Que se não for por ela, que seja por sua filha que ainda não nasceu. E Vader solta Garrosh. Saru diz que era nisso que ela acreditava. Após isso, Vader derruba todo o local. Dias depois, Vader está em sua consulta. Sid diz que o Vader foi enterrado por dias. E o Vader acorda. Sidious o pergunta como ele conseguiu. E Vader responde que o lado negro proveu tudo o que ele precisava. E Sidious o elogia por ter destruído os traidores e esmagado os insurgentes e ter conquistado um novo sistema. Após isso, Vader pergunta sobre Tarkin. E Sidious responde que Tarkin acreditava que seu filho foi morto pelos nativos, que seu ódio cresce o deixando viciado e dependente, que está mais poderoso, que Vader fez bem matando Garrosh, porém ainda havia muito o que fazer. Qual o seu pedido, meu mestre?